Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Vamos iniciar esta nossa aula fazendo um momento de oração. Essa nossa aula, o tema é sobre a liturgia. É uma introdução à liturgia sacramental. E nós vamos falar um pouco sobre o mistério da Santíssima Trindade, o fundamento da liturgia. Por isso que nós vamos iniciar invocando a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus, nosso Pai, que por amor nos revelastes o Teu Filho e nos concedestes o dom do Espírito Santo. Ajuda-nos para que nós possamos nos aprofundar nos Teus mistérios. Revela-te a nós, Senhor. Dá-nos a graça de Te conhecer o Teu plano de salvação, o Teu projeto salvífico para nós e para toda a humanidade. Que essa nossa formação, que esse nosso estudo possa nos ajudar cada vez mais a amar-te acima de todas as coisas e a amar também os nossos irmãos. Amém. Então, como eu já falei, nós vamos começar uma formação sobre sacramentos. Os sacramentos da Igreja. Os sacramentos da Igreja são 7, os 7 sacramentos. Vamos falar um pouco sobre cada um. Mas hoje nós vamos falar sobre o fundamento destes sacramentos. O que são os sacramentos? Os sacramentos são as maravilhas de Deus. É a obra de Deus. Essa obra de Deus começa com a criação. É claro que os 7 sacramentos foram instituídos por Jesus Cristo. Mas a obra de Deus começa desde o primeiro instante da criação. Deus que cria o céu e a terra e o cria para o homem que é assim o ponto alto de toda a criação. Então, com a criação, nós começamos uma história. A história de Deus com os homens. E nessa história nós vamos percebendo, descobrindo as maravilhas de Deus. Deus que cria, que salva, que ama, que cuida, que perdoa. Vamos ver isso no Antigo Testamento. Vamos ver isto em Jesus e vamos ver também na Igreja. Aí na Igreja nós vamos entrar com o tema dos sacramentos. Mas quando nós pegamos o catecismo, nós vemos o seguinte. A primeira parte do catecismo é a profissão da fé cristã. Nós estudamos o credo. É aquilo que nós somos chamados a acreditar. Nós damos assim um assentimento intelectual a tudo aquilo que a gente estudou no credo. A gente diz eu creio. Na formação dos primeiros cristãos, era a primeira coisa que eles estudavam. Antes de serem batizados, eles aprendiam o credo. Depois, no sábado de Páscoa, eles eram batizados. Recebiam a Eucaristia, eram crismados. E aí, eles iam ter uma formação sobre os sacramentos. Porque, veja bem, o credo me prepara para eu aceitar a obra de Deus, as maravilhas de Deus na minha vida. Mas onde é que eu vou buscar a força? Onde é que eu vou buscar a graça para poder aderir a Deus? Esta graça nós vamos buscar nos sacramentos. Então, por isso que os sacramentos, eles são importantes. Agora, veja bem, no símbolo da fé, no credo, a Igreja confessa o mistério da Santíssima Trindade. E a Igreja também confessa o desígnio benevolente desta Trindade.
que nós vamos encontrar em Efésios, no capítulo 1, do versículo 9, fazendo-nos conhecer o mistério de sua vontade. Aqui está. Segundo a decisão bondosa que ele tinha planejado realizar em si mesmo. Então Deus tem um plano de amor. É o projeto de Deus. Sobre toda a criação, o Pai realiza o mistério de sua vontade. Qual é este mistério da vontade de Deus que nós vimos aqui? Esse mistério de sua vontade, o Pai realiza nos dando seu Filho amado, e nos concedendo também o dom do Espírito Santo. Então veja, a história da salvação é isso. É a manifestação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós vamos encontrar o mistério da Santíssima Trindade desde o primeiro instante da criação. Porque João, lá no prólogo do seu Evangelho, vai dizer que tudo foi criado por Cristo. Está vendo? O Pai cria tudo pelo Filho no Espírito Santo. Santo Irineu vai dizer que o Filho e o Espírito Santo são os dois braços do Pai, as duas mãos do Pai, pelo qual o Pai realiza toda a sua obra. Então, quando nós olharmos para a criação, contemplemos a obra trinitária. Contemplemos a obra do Pai, a obra do Filho e a obra do Espírito Santo. Este mistério de Cristo revelado e realizado na história segundo um plano, uma disposição sabiamente ordenada, que São Paulo vai chamar de a realização do mistério. Há um plano de Deus muito bem organizado na história da humanidade. Às vezes a gente fica olhando para a história, ficamos vendo estes homens poderosos, grandes, não é? Às vezes é reunião do G5, reunião do G20, sei lá. A gente pensa que a história está nas mãos dos homens, que eles fazem aquilo que eles querem. Não, de jeito nenhum. A história é conduzida pela Trindade, desde o primeiro instante da criação até a sua consumação, lá no livro do Apocalipse. Aliás, a história da salvação está toda na Bíblia. Quando nós lemos a Bíblia, a partir desta perspectiva, a gente descobre toda a história da humanidade. A gente já sabe o fim da história. O fim da história é o quê? É a plena realização do projeto de Deus, dessa economia da salvação. Porque os padres da igreja, eles vão chamar de economia do verbo encarnado, ou economia da salvação. Vejam bem, quando a gente diz assim, padres da igreja, nós não estamos falando dos padres de hoje, não. Nós estamos falando daqueles homens, grandes homens, teólogos, estudiosos, bispos ou leigos, ou padres, que durante os 7 primeiros séculos da igreja escreveram, aprofundaram esse mistério da salvação. Então a gente está falando de um Santo Agostinho, de um Santo Irineu, que eu citei há pouco, estamos falando de um Justino de Roma. Então, todas as vezes que vocês ouvirem o termo padres da igreja, vocês já devem saber que esses padres da igreja são justamente estes homens dos primeiros séculos. Então, ele vai chamar de economia da salvação. Para nós, soa um pouco estranho, porque quando a gente escuta falar em economia, nós pensamos assim, em dinheiro, né? A economia vai bem, escutamos na televisão, a economia vai mal. A palavra economia, ela significa plano, projeto, desígnio. De vez em quando vocês vão encontrar essa palavrinha complicada na Bíblia, o desígnio de Deus. O projeto de Deus é a economia da salvação. Essa economia da salvação começa na criação, tem seu ponto alto em Jesus Cristo e vai se consumar na parousia, no final dos tempos. Então, é
a história de Deus no meio dos homens. Então, tem o nome de economia da salvação. Esta obra da redenção humana e da perfeita glorificação de Deus, da qual foram prelúdio as maravilhas divinas operadas no povo do Antigo Testamento. Então, vejam bem, no Antigo Testamento nós encontramos também as maravilhas de Deus. E quais são estas maravilhas de Deus? A criação, a libertação do povo do Egito, a passagem do Mar Vermelho, o maná que Deus dá para o povo que está passando fome. O povo tem sede, Moisés bate em uma pedra, sai água da pedra. A libertação do povo lá do exílio. Tudo isto são as maravilhas de Deus no Antigo Testamento. Essas maravilhas de Deus no Antigo Testamento, nós podemos chamar assim de uma prefiguração, de uma preparação. Não é que não aconteceu, mas é que elas preparam para a grande maravilha de todas as maravilhas, que é o quê? A chegada de Jesus Cristo, o mistério pascal, a paixão, morte e ressurreição de Jesus e a sua entrada no céu. Por este mistério, Cristo morrendo destruiu nossa morte e ressuscitando recuperou nossa vida. Veja bem, não é? Agora, nesse mistério, o mistério da paixão, morte e ressurreição de Cristo, está concentrado todo o mistério do Antigo Testamento. E está também concentrado todo o mistério da Igreja. Vocês lembram muito bem, não é? Deus criou o céu e a terra, depois Deus criou o homem, depois Deus fez um jardim para colocar o homem. O homem não obedeceu à palavra de Deus, então perdeu este jardim. E qual é agora a meta? É o homem voltar para o jardim. Mas como é que o homem vai voltar para o jardim, se no jardim, na porta do jardim, tem dois querubins com uma espada de fogo? A porta do jardim está fechada. Como é que o homem vai voltar? Aí Deus vai começar uma história com Abraão, Moisés, os profetas, até que vai chegar uma pessoa, que é o próprio Filho de Deus, que tem o poder de abrir a porta do jardim. Por quê? Porque ele foi obediente à vontade do Pai. Qual foi o problema de Adão e Eva? Não obedeceram à vontade de Deus. Cristo obedeceu totalmente à vontade do Pai. Então, Cristo pode abrir a porta do jardim. Agora, Cristo vai abrir a porta do jardim somente para ele? Não. Por quê? Porque quando Cristo volta para o jardim, para a casa do Pai, ele nos conduz também. Cristo agora não está mais só. Porque vejam bem, do lado de Cristo adormecido, nasceu a igreja. Lembram que o soldado foi e furou o lado de Cristo, quando ele estava na cruz? O que foi que saiu dali? Sangue e água. Lembram? Quando foi para fazer Eva, o que foi que Deus fez? Deu um sono para Adão e do lado de Adão, ele tirou Eva. Do lado de Cristo, ele tira a igreja de Cristo. Então, quando Cristo entra na glória do Pai, Cristo não entra mais só. Cristo entra com a igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo. É o Cristo total, como diz Santo Agostinho. Então, vejam bem, voltando um pouco agora à nossa explanação. Desse mistério da paixão, morte e ressurreição de Cristo, nasce a igreja. E, simbolizando os sacramentos, nós temos o sangue e a água. Os padres da igreja vão dizer: a água, batismo,
o sangue, a Eucaristia. Por que somente esses dois? Porque o batismo me introduz na igreja e a Eucaristia me dá plena comunhão com Cristo. Pronto, eu faço parte do corpo de Cristo. Está vendo aqui? E isso vai ser celebrado na liturgia. Todas as vezes que você participa da missa, você está celebrando toda a história da salvação. Todos os mistérios, desde a criação até a consumação. Mas também nos outros sacramentos. Um batismo, crisma. Esse mistério de Deus vai se realizar nestes sacramentos. A Igreja celebra principalmente o mistério pascal, pelo qual Cristo realizou a obra da nossa salvação. É este mistério de Cristo que a Igreja anuncia e celebra em sua liturgia, a fim de que os fiéis vivam e deem testemunho dele no mundo. Como isso é bonito, não é? Veja bem, o que é a liturgia? Ora, quando nós vamos lendo a Bíblia, nós vamos vendo a obra do Pai, a obra do Filho e a obra do Espírito Santo. O Antigo Testamento é muito Pai, né? Deus. Mas Jesus diz que esse Deus é o Pai dele. Então esse Pai tem um Filho. Depois a gente descobre que esse Filho já estava presente desde a criação. Antes, em toda a eternidade, o Pai sempre teve um Filho. Então a gente descobre que também todo o Antigo Testamento também é obra do Filho. Mas esse Filho se encarna, assume a nossa natureza humana. Assumindo a nossa natureza humana, nós conseguimos contemplá-lo. Ele fala conosco, caminha conosco, vive neste mundo. Mas ele vem, os padres da igreja vão dizer, com uma principal finalidade: nos conceder o dom do Espírito Santo. O Espírito Santo vem a nós. A igreja é conduzida pelo Espírito. Pois bem, cada missa que você, que eu, nós participamos, nós nos ficamos plenos deste mistério. Esse mistério grandioso que percorre toda a história da salvação. Agora, a gente diz liturgia. O que significa a palavra liturgia? A palavra liturgia significa obra pública, serviço. Então, na tradição cristã, ela quer significar que o povo de Deus toma parte na obra de Deus. Pela liturgia, Cristo, nosso Redentor e sumo sacerdote, continua em sua igreja, com ela e por ela, a obra de nossa redenção. Isso aqui nós vamos falar um pouquinho lá na frente. Mas já guarde isto dentro do seu coração. Por quê? Cristo, Filho de Deus, veio a este mundo. Ele pregou, curou, libertou, ressuscitou. Toda uma ação de Cristo. Essa ação de Cristo, ela continua na igreja. Cristo continua agindo na sua igreja. E um lugar, podemos dizer assim, normal, ordinário, onde Cristo vai agir na sua igreja, é na liturgia. Então, a liturgia é a ação de Cristo, mas a liturgia também é a ação da igreja. Como isso é bonito, né? Por isso que diz assim, que nós participamos, o povo de Deus toma parte na obra de Deus. Mas é Cristo que ainda está agindo, Cristo que continua agindo na sua igreja. A liturgia, ela vai se tornar a fonte de vida. Porque, é como eu já disse, além de ser obra de Cristo, a liturgia é também uma ação de sua igreja. Ela realiza e manifesta a igreja como sinal visível de comunhão entre Deus e os homens por meio de Cristo. Empenha os fiéis na vida nova da comunidade. Implica uma participação. Uma participação que o Concílio Vaticano II vai enfatizar bastante. Antigamente, não é, antes do concílio, as pessoas iam para a missa
e ficavam rezando o terço. Isso não significa que as pessoas não participavam. Participavam sim. Muitos santos, né, se santificaram, muita gente viveu a palavra de Deus de um modo belíssimo. Mas o Concílio Vaticano II nos deu um presente. Ele nos deu uma liturgia, agora na nossa língua, e que nós podemos compreender o que está acontecendo. Então, nós temos a possibilidade de ter uma participação consciente, ativa e frutuosa. Agora, essa participação, é claro, não é somente porque está em português a liturgia, ou não é somente porque a gente responde às orações da missa, ou não é somente porque a gente canta os cânticos da missa. Essa participação ela deve ser uma participação interior. Todas essas coisas que a gente faz são boas e deve fazer. Você está na missa, você deve prestar atenção às leituras, deve prestar atenção às orações. Mas a participação exterior é apenas um caminho para a participação interior. Porque no Antigo Testamento era muita exterioridade. No Novo Testamento é a interioridade. O importante é a dimensão interior. Agora, nós precisamos do exterior para poder chegar na dimensão interior. A gente precisa disso, né? A gente precisa dos cânticos, das orações, do missal, a gente precisa de todas estas coisas. Mas essa participação, ela deve ser muito mais profunda. E eu digo para vocês, às vezes a gente se preocupa muito na formação da liturgia com os gestos, né? Com as ações. E é importante mesmo a gente ter essas formações. Mas a gente precisa também de formação no sentido de prestar atenção nas orações da missa. Por exemplo, depois do Glória, o padre diz oremos e ele reza uma oração. Você já parou para prestar atenção nesta oração? Você em casa, você já pegando a sua liturgia diária, você já parou para rezar com esta oração? Na oração eucarística, o padre reza o prefácio. Você já parou em casa para ler o prefácio da missa? Para meditar no prefácio da missa? Para meditar na oração eucarística? Não é que você vai celebrar a missa em casa. Não, não estou falando disso, não. Eu estou falando de você, no seu momento de oração, você ir para aqueles textos, meditar neles, rezar a partir deles. Depois da comunhão tem uma outra oração, a oração pós-comunhão. É riquíssima. Você já parou para em casa ler aquela oração, pensar nela, rezar a partir dela? Entendeu? Então, a gente precisa ter essa formação, né? A beleza das orações litúrgicas. Porque às vezes a gente reza ou escuta o padre rezando e não para pensar muito, né, naquilo que está fazendo. Depois chega em casa, deixa para lá. A gente se prende muito ao evangelho do dia e é muito importante o evangelho do dia. Porém, é importantíssimo que nós façamos nossa estas orações litúrgicas, para que a gente possa perceber toda a riqueza destas orações. São riquíssimas. Os prefácios, a oração coleta, que é aquela primeira oração que é feita na missa, depois do canto do Glória. O canto do Glória. Reze em casa o canto do Glória. Leia direitinho. É uma fonte de vida espiritual, uma fonte de formação e de preparação para que na missa a pessoa possa compreender direitinho, né? A liturgia não esgota toda a ação da igreja. Ela tem de ser precedida pela evangelização, pela fé e pela conversão. Então, não basta somente a vida litúrgica, não. A gente tem que viver o evangelho.
em casa, né? Produzir frutos na vida dos fiéis. A Eucaristia, tornar minha vida uma vida eucarística. E como é que eu posso fazer isso? Na Eucaristia, Jesus se doa. Então eu devo me doar pelos meus irmãos. Isso é uma vida eucarística, né? A vida nova, o compromisso de ser cristão. Então não basta somente a questão da liturgia Não. A vida litúrgica me leva para a prática do Evangelho. Eu já falei para vocês, mas retomo aqui. A liturgia é também a participação da oração de Cristo. Quando nós rezamos as orações da liturgia, nós estamos participando da oração. É Cristo que reza. Isso aqui é muito importante. É Cristo que reza na liturgia. É Cristo intercessor. Lembrem-se, lá na carta aos Hebreus, nós temos um intercessor no céu que é Cristo. Então nós nos unimos a esta intercessão de Cristo. Eu estou falando aqui dos sacramentos, mas tem uma outra oração também, a liturgia das horas, que hoje os leigos também são chamados a rezar. Até a Paulus editou, não é? A liturgia diária das horas. Então você pode comprar a cada mês e rezar aqueles salmos, aquelas orações, né? É a oração da igreja. Você se une com a oração da igreja e a oração da igreja é a oração de Cristo, que é coisa mais bela, que é coisa mais importante na sua vida, do que você se unir a Cristo e rezar pelo mundo. Pela liturgia, o homem interior é enraizado. É a mesma maravilha de Deus que é vivida. Lembra? Quando o povo estava com fome, lá no deserto, Deus deu o maná. Pois bem, você está com fome espiritual, Deus lhe dá a Eucaristia. Está vendo? Então, aquelas maravilhas que Deus fez lá no Antigo Testamento, Ele continua fazendo hoje. Agora, essa liturgia precisa de uma catequese, né? E aí nós vamos encontrar aqui a catequese litúrgica. Tem a finalidade de introduzir no mistério de Cristo, na mistagogia, no mistério de Cristo, procedendo do visível para o invisível, aquilo que eu já falei, da exterioridade para a interioridade, do significante para o significado, dos sacramentos para os mistérios. Você olha aquele pão, eu lembro de uma catequese de Santo Ambrósio, ele perguntando para os fiéis, olha, o que foi que vocês viram depois da consagração no altar? Um pouco de pão. E um pouco de vinho. Aí Santo Ambrósio diz, mas o que vocês viram não é o real. O real é aquilo que não se vê. Ali não é um pedaço de pão, ali é o corpo de Cristo. Ali não é um pouco de vinho, ali é o sangue de Cristo. Quer dizer, exteriormente você vê pão, interiormente você vê o corpo de Cristo. Está vendo? Então você faz essa passagem da exterioridade para a interioridade. Daqui a pouco nós vamos falar sobre quem é que vai nos ajudar a fazer isto. Mas toda catequese litúrgica deve ser assim. O que é que você, na Páscoa, na vigília pascal, lá vem o padre com uma vela bem grande. O que é que você vê? Eu vejo uma vela bem grande. E está escrito na vela, tem umas inscrições na vela. Mas aquela vela simboliza, na Eucaristia não, está realmente Cristo. Mas a vela é símbolo de quem? De Cristo, da luz de Cristo. Está vendo? Da exterioridade para a interioridade. Bom, aqui nós encontramos alguns pontos iniciais, né, que o catecismo vai nos mostrando. A partir do número 1076,
começa a economia sacramental. O que é esta economia sacramental? Nós já falamos um pouco sobre a palavra economia. No dia de Pentecostes, pela efusão do Espírito Santo, a igreja é manifestada ao mundo. O dom do Espírito inaugura um tempo novo. O tempo novo na dispensação do mistério. E esse tempo novo é o tempo que nós vamos chamar de sacramental. É o tempo da igreja. Agora, Cristo vive e age em sua igreja. Age pelos sacramentos. Por isso que é a economia, tá vendo? Sacramental. Porque a história da igreja agora é a história da ação de Cristo pelos sacramentos. Agora, onde é que está a fonte desta economia sacramental? No mistério de Cristo. Paixão, morte e ressurreição de Cristo. Mas a liturgia, ela é obra da Santíssima Trindade. Nós vimos que a criação e a redenção do ser humano é obra da Santíssima Trindade. Não foi? Agora nós vamos ver que a liturgia, que é a concentração desta criação e redenção, é obra também da Santíssima Trindade. Na Santíssima Trindade, nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai é a fonte de toda a liturgia. Na oração eucarística de número 2, a gente diz assim: na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. O Pai é a fonte. O Pai é o princípio. Vocês vão ter também, ou já tiveram, uma formação sobre Trindade. E aí vocês vão ver que o princípio é o Pai. O Filho é o Pai que gera o Filho. O Pai e o Filho que expira o Espírito Santo. Não existe um tempo em que o Pai não era Pai. Não, isso tudo vai se dar concomitantemente. A gente pode usar esta palavra assim. Antes de toda a eternidade, já há o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, o Pai é essa fonte. Na oração litúrgica, na oração da missa, nós vamos ver que toda a oração é dirigida ao Pai, pelo Filho, no Espírito Santo. Então, o Pai é a fonte. Agora, tudo haverá de voltar para o Pai. Tudo volta para o Pai. Então, o Pai é a fonte e o fim de toda a liturgia. O Pai é reconhecido e adorado como a fonte e o fim de todas as bênçãos da criação e da salvação. Em seu Verbo encarnado, morto e ressuscitado por nós, ele nos comula com suas bênçãos e, por meio dele, derrama em nossos corações o dom que contém todos os dons, o Espírito Santo. Compreende-se, então, a dupla dimensão da liturgia cristã. Fonte de bênçãos espirituais, como nós lemos lá em Paulo, na qual o Pai nos presenteia. A Igreja, unida a seu Senhor e sob a ação do Espírito, bendize o Pai por seu dom inefável. Então veja bem, mediante a adoração, o louvor e a ação de graças. Por outro lado, e até a consumação do projeto de Deus, a Igreja não cessa de oferecer ao Pai a oferenda de seus próprios dons e de implorar que Ele envie para nós o Espírito Santo. A liturgia, os sacramentos, foi o meio que o Pai nos encontrou, que a Santíssima Trindade encontrou, para nos restaurar, para nos recriar. O homem, quando saiu, perdeu o paraíso, ele saiu manchado pelo pecado, afastado de Deus.
Então precisava restaurar o ser humano. Nessa restauração, o Pai envia o seu Filho. Enviando o seu Filho, o Filho funda a sua igreja. Na sua igreja, ele nos deixa os sacramentos. Os sacramentos será o meio pelo qual o Filho de Deus, através do Espírito Santo, vai fazer com que o homem volte à santidade anterior. Volte àquela beleza anterior que ele tinha no paraíso. Se a liturgia tem o Pai como fonte, a liturgia é a obra de Cristo na igreja. Sentado à direita do Pai e derramando o Espírito Santo em seu corpo, que é a igreja, Cristo age agora pelos sacramentos, instituídos por ele para comunicar sua graça. O que são os sacramentos? São sinais sensíveis, palavras e ações acessíveis à nossa humanidade atual. Realizam eficazmente a graça que significam, em virtude da ação de Cristo e pelo poder do Espírito Santo. Eu estou lendo um livro agora de Santo Agostinho, comentário ao Evangelho de João. E no Evangelho de João tem uma palavra de Cristo, uma palavra de João, que é muito interessante esta palavra. Às vezes a gente lê, passa um pouco despercebido, não consegue perceber, não consegue aprofundar a beleza daquela palavra. Mas, no Evangelho de João, João falando sobre Cristo, João diz assim: sobre quem vires o Espírito descer e permanecer sobre ele é aquele que batiza com o Espírito Santo. Veja bem, Cristo batiza com o Espírito Santo. Mas lá na frente vai ter uma discussão entre os discípulos de Cristo e os discípulos de João. Não sei se eu vou encontrar aqui com facilidade, mas os discípulos ficam discutindo com os discípulos de João sobre o batismo. E aí João diz assim, os discípulos de João fala assim: Cristo batizava, mas depois João volta atrás e diz assim: os discípulos batizavam. Aí você fica se perguntando, mas quem era que batizava mesmo? Era os discípulos de Cristo ou Cristo? A gente fica fazendo esta pergunta. Só que Santo Agostinho, ele dá uma palavra muito bonita sobre isso. Porque Santo Agostinho diz assim: verdadeiramente é Cristo que batiza com o Espírito Santo. Então, o poder de batizar com o Espírito Santo é de Cristo. Os discípulos batizam, mas os discípulos são os ministros. Os ministros. Mas quem verdadeiramente batiza é Cristo. Então, Cristo tem a potestade, o poder. Os discípulos de Cristo têm o ministério. Nós hoje. Cristo tem a potestade, o poder de transformar o pão e o vinho no corpo e no sangue dele. Nós, sacerdotes, temos o ministério. Nós não temos o poder. O poder é de Cristo. Nós somos instrumentos de Cristo. Quem age é Cristo. Quem batiza é Cristo. Em outro trecho, ele vai dizer assim: se Pedro batiza, é Cristo quem batiza. Se Judas batiza, é Cristo quem batiza. Porque o poder é de Cristo. E a gente lendo aqui, Cristo age agora pelos sacramentos. Então, os sacramentos, eles são ações de Cristo. O padre, o bispo,
o leigo, que também batiza, o diácono, que batiza, nós somos apenas instrumentos de Cristo. Tem gente que diz assim, mas o homem não tem o poder de perdoar. Tem não, não tem. Nós somos instrumentos de Cristo. Quem perdoa é Cristo. Agora, Cristo perdoa através do sacerdote que é seu instrumento. Porque Cristo não está aqui visivelmente. Então, ele usa seres humanos, falíveis, pecadores, para, através destes seres humanos, administrar seus sacramentos. Ministrar seus sacramentos. Então, aí, é muito importante a gente pensar um pouco, na nossa vida. Na grandeza, o que é que nós somos? O que é que o padre é? O que é que o bispo é? O que é que o diácono? Nós somos instrumentos de Cristo, em persona Cristo. Lá na frente se pode falar mais sobre isso. Então, na liturgia da igreja, Cristo significa e realiza o seu mistério pascal de salvação, de redenção, de transformação. Toda a ação da igreja litúrgica é a ação de Cristo. E Cristo salva o mundo através dos seus sacramentos. A partir da história da igreja, do começo da igreja. Ele enviou os seus apóstolos, E os seus apóstolos depois enviaram novos, e aí continua perpetuamente esta ação de Cristo na igreja. Então nós já vimos, o Pai é a fonte, Cristo é quem age, e vem ainda o terceiro, o Espírito Santo. Na liturgia, o Espírito Santo é o pedagogo da fé do povo de Deus, o artífice das obras-primas de Deus. O desejo e a obra do Espírito no coração da igreja é que vivamos da vida de Cristo ressuscitado. Então, o que é que o Espírito faz? Prepara a igreja para encontrar seu Senhor. Recorda e manifesta Cristo, a fé da Assembleia. Torna presente e atualiza o mistério de Cristo por seu poder transformador. Então, o Espírito Santo prepara para acolher a Cristo. Depois, outro ponto muito importante, o Espírito recorda o mistério de Cristo. Recorda o mistério de Cristo. Manifestar Cristo e sua obra de salvação na liturgia, principalmente na Eucaristia. O Espírito Santo é a memória viva da igreja. É a memória viva da igreja. O Espírito Santo é quem nos dá a compreensão espiritual. O Espírito Santo recorda a palavra de Deus, a palavra que salva. O Espírito Santo faz com que nós compreendamos esta ação de Cristo e da igreja. Está vendo? É o Espírito Santo. O Espírito Santo tem... Porque, veja bem, Cristo age nos sacramentos. Agora, o que é que Cristo nos dá nos sacramentos? Podemos pensar um pouquinho sobre isso, O que é que Cristo nos dá nos sacramentos? Dos sacramentos, e aqui vem os padres da igreja, não estou lembrado quem diz propriamente isto, mas alguns deles, toda a missão de Cristo se resume em uma coisa: conceder o dom do Espírito Santo. Toda a ação de Cristo é nos dar o Espírito Santo. Então, quando nós participamos da liturgia, nós recebemos o Espírito Santo. Tem uma oração eucarística, a oração de número 4,
se eu não estou enganado. Ou é a 3 ou é a 4. Ela vai dizer assim: participando do corpo e sangue de Cristo, ficamos repletos do Espírito Santo. Bom, mas o que é que a gente recebe na Eucaristia? É o corpo de Cristo. Mas Cristo não está sozinho. Aí quando vocês forem estudar Trindade, vocês vão ver isso aí. Né? Vocês forem estudar Trindade, vocês vão ver isso aí. Que Cristo não está só. Sempre, aonde está o Pai, está o Filho e está o Espírito Santo. A Trindade não se separa da Trindade. Então, quando você recebe a hóstia, você não recebe somente o corpo de Cristo. Você recebe o corpo de Cristo, mas junto com Cristo está o Pai e o Espírito Santo. Por isso que diz, participando do corpo e do sangue de Cristo, ficamos repletos do Espírito Santo. Todas as vezes que você, batismo recebe o Espírito Santo, crisma se recebe o Espírito Santo, Eucaristia o Espírito Santo, sacramento da penitência, voltamos à amizade com o Espírito Santo. Por quê? Porque é o Espírito Santo que vai ter a função de nos santificar. A gente chama de apropriado. O que é próprio, vocês vão aprender também em Trindade, e o que é apropriado. Apropriado é o Espírito Santo, é a santificação. É o Espírito Santo que vai nos transformar. É o Espírito Santo que vai fazer com que nós voltemos ao paraíso. Jesus transforma o ser humano através do Espírito Santo. Se um dia vocês lerem um livro de São João da Cruz, chamado Chama Viva de Amor, um grande místico, São João da Cruz, vocês vão ver que é um verdadeiro tratado sobre o Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz com que o homem velho morra e nasça o homem novo. Agora não esqueçam, junto com o Espírito Santo está o Pai e o Filho. Por isso que a gente diz apropriado. Porque o Pai também santifica e o Filho também santifica. Mas a ação maior é a ação do Espírito. É o Espírito que vai nos transformar. É o Espírito também que vai fazer com que o pão e o vinho se convertam no corpo e no sangue de Cristo. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, para que se transforme no corpo e no sangue de Cristo, de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é a ação do Espírito naquelas oferendas que vai fazer com que seja transformado no corpo e no sangue de Cristo. Como também esta mesma ação aconteceu lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, quando o anjo Gabriel veio sobre Maria. Maria perguntou ao anjo: como acontecerá isso? Pois não conheço o homem. O anjo respondeu-lhe: o Espírito Santo descerá sobre ti, o poder do Altíssimo te cobrirá. Por isso aquele que nascer será santo, será chamado Filho de Deus. O Espírito Santo descerá sobre ti. Está vendo? É o Espírito Santo, é a ação do Espírito que forma Cristo em Maria. A gente aprendeu, não é? Que primeiro o Pai, depois o Jesus, vem Jesus, e depois Jesus manda o Espírito Santo, mas o Espírito precede Jesus, porque é o Espírito que forma Cristo em Maria.
o Espírito Santo virá sobre ti. Por conta do mistério da Anunciação, Maria já se torna plena do Espírito Santo. Maria já se torna cheia do Espírito. Lendo aqui, não é? E quando vai para a questão da Imaculada Conceição, ainda vem mais coisa. Então, a gente vê esta ação do Espírito, né? O Espírito que transforma, o Espírito que age, o Espírito que atualiza. Essa ação do Espírito Santo, a gente vai chamar de epiclese. Não sei se vocês já perceberam, né? Mas na liturgia eucarística a gente tem 2 invocações ao Espírito Santo. A primeira invocação é pedindo que os dons se convertam no corpo e no sangue de Cristo, e a segunda invocação é pedindo que a Assembleia se converta no corpo de Cristo. Ação do Espírito. Não dá para tirar o Espírito Santo. Não dá para deixar o Espírito Santo de lado. É Ele quem age, é Ele quem transforma, é Ele quem faz. O poder transformador do Espírito Santo na liturgia apressa a vinda do reino e a consumação do mistério da salvação. Por isso que tem um padre da igreja chamado Santo Efrem, que ele dizia que quando nós recebemos a Eucaristia, nós recebemos fogo, nós ficamos cheios do Espírito Santo. Santo Efrem, não é? Porque é o Espírito Santo quem age, né? Quem transforma. Na expectativa e na esperança, ele nos faz realmente antecipar a comunhão plena da Santíssima Trindade. Como nós precisamos meditar mais nesses mistérios? Porque, veja bem, a Trindade Santíssima que mora em nós. Tem uma carmelita, Elizabeth da Trindade, e ela fala muito desse mistério trinitário. A Trindade que mora em nós. A Trindade que nos transforma, né? A Trindade que faz com que nós voltemos ao paraíso. Por isso que os padres do deserto diziam que toda a ação da igreja, toda a ascese, toda a liturgia era uma volta para o paraíso. O homem cheio do Espírito Santo é o homem que vive no paraíso. Por isso que o paraíso não é um lugar. O paraíso é um estilo de vida. É um jeito de viver. É uma dimensão existencial. Quem vive pleno do Espírito, vive no paraíso. Então, quando ele olha o mundo, ele vê a beleza de Deus. Quem vive pleno do Espírito não é egoísta. Quem vive pleno do Espírito não prejudica seu irmão, não maltrata ninguém, não pisa ninguém, não odeia ninguém. Quem vive pleno do Espírito é serviçal, doa-se pelo outro. As pessoas que vivem apegadas aos bens do mundo, elas ainda não estão plenas do Espírito. Porque quem vive pleno do Espírito busca as coisas interiores e relativiza as coisas exteriores. Está vendo? Quanta coisa bonita, não é? Nós podemos tirar daqui. Quantas lições belas a gente pode tirar desta comunicação, desta beleza que é a liturgia, que é cada celebração que nós participamos e que às vezes a gente valorizamos tão pouco, não é? Pois bem, que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos conceda a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo permaneça sempre conosco e nos ajude a produzir frutos para a transformação da nossa vida e para a transformação do mundo. Obrigado a você que me acompanhou. Aprofunde nesses textos do catecismo e se aprofunde também nos textos da liturgia que você tem acesso. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres
pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, Amen, Alléluia. Amen, Amen,